Paz, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Que bom estarmos na presença de Deus, pois nessa presença há abundância de alegria e há delícias perpetuamente. Santo e tremendo é o nosso Deus. Shalom, Antônia, Deus te abençoe. Que lindo, Terezinha. Maria Joelza, Deus abençoe, que bênção. Shalom, glória a Deus. Rita, shalom, aleluia. Oh, Deus é grande, Deus é grande. O nosso Deus que reina pelos séculos dos séculos. O quebrantado coração traz o céu pra nós. É isso. Oh, que maravilha. É o que Deus quer. Que tenhamos um quebrantado coração na sua presença. Oh, aleluia, um quebrantado coração. Oh, Deus contempla um quebrantado coração. Oh, aleluia! Esse coração quebrantado move o coração de Deus. Quebrantado o coração. Traz o céu para nós. E vamos, irmãos, trazer o céu através de um coração quebrantado, de um coração contrito. O que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Traz o céu para nós. Oh, aleluia! Um quebrantado coração. Um quebrantado coração é o que Deus de fato deseja que você e eu tenhamos na sua presença. Porque é o coração quebrantado e contrito, o nosso Deus não despreza. Amém? E nós louvamos ao Senhor por isso. Estamos aqui, nesta noite de sábado para bendizer e exaltar o Senhor, para continuarmos nesta marcha de Deus na nossa vida, de concluirmos esse comando com fé, com alegria, com determinação. Nós precisamos de fato crer que o nosso Deus tem todo o poder e que Ele está fazendo, está fazendo grandes coisas na nossa nação, está fazendo grandes coisas no planeta Terra, porque Ele opera milagres todos os dias. Todos os dias o Senhor opera grandes milagres. Amém, irmãos? Glórias ao Senhor. E hoje nós queremos ministrar o quebrantamento do povo na oração de Neemias, do capítulo 9. Nós vamos analisar toda essa oração, mas hoje vamos ficar só com cinco versículos dessa oração. Neemias, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 5. A oração do servo do Senhor, Neemias. Ele foi usado grandemente por Deus para pôr em ação um projeto que estava no coração do nosso Deus. O projeto da reconstrução dos muros de Jerusalém e da restauração das portas dos muros de Jerusalém. De fato, Deus usou grandemente, porque foi Deus que o chamou para que através de Neemias
esse projeto do nosso Deus fosse estabelecido. E nós louvamos ao Senhor por isso, porque como Deus usou Neemias, Deus também usa você, usa a mim, usa a qualquer um daqueles servos dele que se coloca à disposição para fazer a sua vontade, para chamar a existência do seu reino na terra. O que Deus deseja é que em cada geração se levantem os Neemias, os Moisés, os Josués. Entendeu? Eu não estou falando que somos, mas que nós devemos nos levantar no mesmo espírito, na mesma determinação, na mesma confiança, na mesma diligência, porque a obra do nosso Deus, ela continua sendo executada na terra. E esta obra só vai ser concretizada quando Jesus Cristo voltar. A segunda vinda do nosso Cristo com poder e grande glória é a ratificação da concretização dos projetos do nosso Deus, do planeta Terra e na sua igreja. Então, meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias e ler Neemias, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 5. Pastora Sandra, Deus abençoe. Irmã Jacinta, Deus abençoe. Diz a palavra de Deus: e no dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos e traziam terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros e puseram-se em pé e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram a Yahvé seu Deus. E Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz a Yahvé seu Deus. E os levitas, Jesuá, Cadmiel, Bani, as Abneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: levantai-vos, bendizei a Yahvé vosso Deus, de eternidade em eternidade, e bendigam o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Aleluias! Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Amém. Pai, nós te damos graças, porque tu estás exaltado acima de tudo e acima de todos. O Senhor Yahvé é Deus santo, justo, verdadeiro, o único Deus, o Criador dos céus e da terra. Nós te santificamos nesta noite. Nós proclamamos a tua grandeza sobre a nação brasileira. Proclamamos a tua grandeza sobre as nações da terra. Proclamamos a tua grandeza sobre a tua igreja, sobre o teu povo.
Confessamos, ó Senhor Yahvé, que as tuas promessas são fiéis e verdadeiras, que os teus projetos estão de pé e as tuas promessas são eternas e nenhuma delas caducará. E nós temos a plena convicção de que os projetos que o Senhor tem para com o Brasil se cumprirão à risca. Nós te bendizemos por isso. Oramos, Pai, para que o teu quebrantamento venha a nós, o teu povo, que sejamos quebrantados, porque um quebrantado coração mexe com o teu coração, porque é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. E tu queres que a tua igreja tenha um coração quebrantado. Tu queres que todos aqueles que estão assistindo essa live tenham um coração quebrantado. Tu queres que eu tenha um coração quebrantado. E pedimos nesta noite, dar-nos um coração quebrantado na tua presença, Senhor. Dar-nos um coração quebrantado, Senhor. Que nós reconheçamos as nossas falhas, reconheçamos o quanto, ó Deus, estamos distante daquilo que tu tens e queres para cada um de nós. Senhor, que reconheçamos as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades, mas que confiemos naquilo que tu és. O Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus de amor, aleluia. O Senhor é um Deus perdoador, o Senhor é um Deus que contempla o coração quebrantado do teu povo e o Senhor vem ao nosso socorro, o Senhor atende às nossas orações, o Senhor perdoa os nossos pecados, o Senhor muda a nossa sorte como as correntes do Neguebe, o Senhor estabelece o teu querer e o teu realizar nas nossas vidas. Pai, que nesta noite o espírito de quebrantamento inunde as nossas vidas. O espírito de quebrantamento venha sobre a nação brasileira. Que em nome de Jesus todo orgulho e soberba seja abatido na pátria brasileira. Senhor, abate a soberba dos homens. Abate toda a empáfida, abate todo orgulho. Senhor, remove todo tapete de segurança dos homens, Senhor. Remove pelo teu poder, para que este Brasil se dobre a ti, para que nós nos rendamos a ti, para que nós reconheçamos que precisamos de ti. Precisamos de ti, Senhor. Só tu tens a solução para a nossa pátria. Só tu tens o remédio para a doença. Só tu tens a libertação para as prisões. Só tu tens a salvação para o perdido. Só tu és, ó Deus. Só tu és o Senhor, o Salvador, aquele que tem o poder de mudar a nossa história. Nós pedimos quebrantamento para que o Senhor possa agir na nossa pátria, possa agir nas nossas vidas. Só tu és Deus. Te santificamos em nome de Jesus. Aleluias, meus queridos. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos aqui. Irmãos, Neemias vai falar sobre o quebrantamento espiritual do povo que voltou do cativeiro, tá? E nós vamos trabalhar em 5 pontos, mostrando o que de fato é o quebrantamento.
O que aconteceu nos dias de Neemias para que Deus fizesse algo majestoso. Os muros foram levantados em 52 dias, porque Deus estava com Neemias e com o povo. Mas o que levou Deus estar com o povo, estar com Neemias? O quebrantamento, a rendição a Deus, o arrependimento, a conversão genuína, a vontade de Deus. A leitura da palavra provocou um grande avivamento, trouxe mudança, trouxe transformação. O povo respondeu à palavra. O povo reconheceu quão distante estava da vontade de Deus, dos projetos estabelecidos por Deus para ele. E quando este povo ouve a palavra, quando este povo reconhece que era necessário mudança para que Deus realizasse o seu querer, para que aquele povo voltasse novamente a agradar o Senhor, a guardar os mandamentos, a voltar-se para a lei de Deus, a bênção de Deus vai ser vista no meio desse povo. A aprovação daquilo que Neemias se propôs a fazer se manifesta. Porque, amados, é a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores. Não esqueçamos que a reconstrução dos muros de Jerusalém foi um verdadeiro milagre. Foi uma ação poderosa do trono. Foi Yahvé que estava ali com a sua mão de poder, com seus anjos batalhadores, batalhando a favor de Neemias e do povo, porque havia muita resistência do inimigo. Mas ainda assim, Deus prevaleceu. Agora veja, o quebrantamento passa pela contrição diante de Deus. Olha o que diz a Bíblia. E no dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos e traziam terra sobre si. Olha, meus irmãos, o povo se ajuntou. O povo se ajuntou para quê? Para jejuar com saco, com terra sobre a cabeça, numa atitude de quebrantamento, de rendição, de humilhação. O povo veio para a presença do Senhor, amém, se quebrantar diante de Deus. Meus irmãos, quebrantamento é atitude de coração. Quebrantamento é rasgar de coração. O quebrantamento exige arrependimento, confissão de pecados. O quebrantamento exige que nós reconheçamos quem somos e exaltemos a quem Deus é. Veja que o povo vai colocar sobre si um símbolo de contrição, de arrependimento e profundo quebrantamento. Eles jejuam. Eles se vestem de quê? De pano e de saco.
eles estão mostrando para Deus que de fato eles querem a vontade de Deus. Amém, Jesus. Que de fato eles querem retornar para Deus. Vocês lembram em Nínive? Nínive era uma cidade pagã. Mas quando o povo de Nínive ouviu a palavra profética do profeta Jonas, declarando o que Deus estava determinado a fazer naquela cidade, essa notícia chegou aos ouvidos do rei. Porque antes de chegar aos ouvidos do rei, chegou aos ouvidos do povo, chegou aos ouvidos do camponês, chegou aos ouvidos do comerciante, chegou aos ouvidos dos soldados, chegou aos ouvidos da dona de casa, até que esta notícia chegou no palácio do rei. E quando o rei ouviu esta palavra, quando ele ficou sabendo da história de Jonas, de onde ele vinha, quem era o seu Deus, e o que esse Deus poderoso estava trazendo de mensagem para aquela cidade, o rei compreendeu no seu coração que ele precisava se arrepender, que ele precisava se quebrantar, que ele precisava se humilhar diante desse Deus, para que a sua cidade fosse poupada do juízo. E o que acontece? Ele conclama um jejum nacional, mas um jejum onde toda a cidade de Nínive, toda sem exceção, estaria jejuando. Até os animais não ficaram fora desse jejum. Escute, meus irmãos, você crendo ou não crendo, nós estamos debaixo de um juízo, tá? Você crendo ou não crendo, é o nosso Deus, aleluia, quem tem o poder de nos livrar dessa malignidade, aleluia, desta praga, aleluia, que repousou sobre as nações da terra e também sobre o nosso país. Oh, meu Deus, mas olhe para as atitudes do povo brasileiro. Olhe, há algum sinal de quebrantamento no povo? Há alguma atitude dos governantes de quebrantamento? A igreja, de fato, está em quebrantamento? Jesus tem misericórdia. O povo de Deus, de fato, está voltado para os céus, para Deus, em jejum, em rendição, em quebrantamento, em arrependimento? Não, você não vê isso. Sejamos sinceros. Sejamos sinceros. Por quê? Por quê? Porque nós não conhecemos o nosso Deus. Oh, Jesus. Porque nós não sentimos na pele o que é um juízo. Nós estamos ainda trazendo interpretações políticas em cima de tudo que está acontecendo. Nós estamos com a nossa lógica no ar, somando 2 mais 2 são 4. E cada um dando as suas opiniões. Mas Deus fica fora desse quadro. Deus está fora. É como se o nosso Deus não estivesse no trono, no controle das nações da terra. E nós precisamos, amados, entrar pelo caminho do quebrantamento, do caminho do arrependimento. Nós precisamos, porque foi isso que Neemias fez juntamente com o povo. Veja que houve um dia que todo o povo se ajuntou
levantou para juntos buscarem a face de Deus e se quebrantarem diante do Senhor. Segunda coisa que o povo faz, o povo reconhece o seu pecado. Irmãos, reconhece o seu pecado. O povo se quebranta e reconhece: pecamos contra o nosso Deus. Estamos distante da sua palavra. Estamos distante do seu querer. A nossa vida não está refletindo o querer do nosso Deus. O povo reconhece que pecou e o povo vai buscar perdão daquele que tem o poder para perdoar. Porque a Bíblia declara que o perdão pertence a Deus, para que os homens o temam. Amém. Então o perdão não é inerente a mim e a você. O perdão pertence ao nosso Deus. E é para trazer temor nos corações. É para que os homens temam a Deus. É para que as nações temam a Deus. Veja que o reavivamento, irmãos, começa com choro, humilhação e quebrantamento. O que diz a palavra em 2 de Crônicas 7,14? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Queremos ser reavivados? O caminho é quebrantamento. O caminho é humilhação. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no devido tempo Ele vos exalte. Aleluia. O apóstolo Pedro, ele teve uma experiência, né, muito forte na sua vida pessoal, por falta de quebrantamento. Por falta de quebrantamento. Quando, no seu afã de soberba, de orgulho, se achava melhor que os seus colegas do grupo apostólico, não é verdade? E apesar de ter recebido avisos do Senhor Jesus, ele ignorou todos os avisos. E ele bateu no peito e disse: todos podem, Senhor, te deixar, mas eu jamais te deixarei. Eu morrerei por ti. E, no entanto, o que Jesus falou se cumpriu. Mas a lição do quebrantamento ficou. O apóstolo Pedro, quando viu cantar do galo, ele quebrantou-se diante do Senhor, chorou amargamente, teve o seu momento de quebrantamento, de Getsemane. O choro que ele deveria chorar no Getsemane, só dormiu no Getsemane, lugar de quebrantamento, lugar da prensa. Ele, Tiago e João só dormiram. Ali, quando ele negou a Jesus, o quebrantamento vem, o arrependimento veio de uma maneira profunda. E quando ele chega na primeira carta de Pedro, ele declara que devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que no devido tempo Ele nos exalte. Amém, amados? Amém? Então precisamos. Porque a soberba precede a queda. Todo aquele que é soberbo vai cair. Porque o próprio Deus vai abater. Porque é Deus quem abate a todo soberbo. Não importa se ele conhece a Deus ou não conhece a Deus. Todo soberbo cai.
Mas o quebrantado de coração é ouvido por Deus, é assistido por Deus, é exaltado no devido tempo pelo nosso Deus. O quebrantamento, irmãos, passa por uma separação de tudo que Deus condena. Escute bem, olha isso. O quebrantamento vai passar por uma separação. Tudo que Deus condena, nós temos que rejeitar. Tudo, absolutamente tudo. Então, quando há um quebrantamento, mas o pecado não é rejeitado, aquilo que Deus condena não é eliminado, então não houve quebrantamento. Houve só um choro da alma. Mas o quebrantamento verdadeiro faz com que eliminemos o que Deus não concorda em nós. O que Deus condena em nós. Quando Davi se quebrantou, ele foi confrontado pelo profeta Natã. E quando o confronto do céu chegou sobre Davi, Davi não continuou na soberba, não. Ele não continuou no orgulho, não. Ele não continuou escondendo o seu pecado. Não, ele foi para Deus. Ele passa por um processo doloroso de quebrantamento, de humilhação, de arrependimento. E ele vai abominar com tudo que Deus abomina. Vai remover da sua vida o que Deus não concorda. Isso é quebrantamento. No versículo 2 é o que diz a Bíblia. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros e puseram-se em pé e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais. Olha o quebrantamento profundo. Aqui não é uma questão de racismo. Não tem a ver com racismo. Tem a ver com obediência. Tem a ver com fé. A vida religiosa dos estrangeiros contrariavam a Deus. Os estrangeiros andavam na fé dos seus deuses. O culto dos estrangeiros contrariavam a palavra de Deus. Então, se o povo de Israel continuasse naquela amizade, eles não mudariam. A prática pagã permaneceria. Não esqueçam vocês que eles foram levados para o cativeiro babilônico por causa do paganismo. E eles retornam. Retornam para quê? Para viver conforme o padrão de Deus. Eles retornam para que eles vivam de acordo com os mandamentos do Senhor. Eles não poderiam admitir jamais a idolatria. Eles não poderiam permitir um culto misturado. Ou eles serviam a Deus ou não serviam a Deus, Yahvé. Então eles vão se apartar dos estrangeiros. Por quê? Porque o apartar-se dos estrangeiros era uma questão de obediência a Deus. Obediência a Deus. Obediência a Deus. E muitas vezes, irmãos, nós queremos Cristo, mas queremos aquilo que o mundo nos oferece. Hoje a gente tem muita dificuldade de falar, porque são tantas as misturas,
São tantas novidades dentro da igreja, não é verdade? São tanto modismo. As pessoas se convertem a Jesus, mas elas atrelam os seus costumes a Jesus. E elas não querem mudança, não querem transformação. Mas quebrantamento envolve obediência. Quebrantamento envolve renúncia. É verdade, meu pai. Quebrantamento envolve deixar a capa que Bartimeu deixou, a cuia que Bartimeu deixou. Quebrantamento envolve deixar o que o apóstolo Paulo deixou. Ele dizia que na carne ele tinha muito mais razões para se orgulhar do que qualquer um daqueles judaizantes. E ele começa a contar: fui circuncidado ao 8º dia, sou hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, fariseu, segundo a lei, irrepreensível, perseguidor da igreja. Mas quando ele descobre a sublimidade da graça, quando ele descobre a sublimidade de Jesus Cristo de Nazaré, ele disse assim, que considerou tudo como esterco, por causa da sublimidade de Jesus. Jesus é singular, se deixa tudo por Jesus. Abandona-se tudo por Jesus. Renuncia-se tudo por Jesus. Ele é melhor, ele é maior, ele é o nosso tudo. E veja que aqui esse povo vai ter que renunciar, se apartar para viver uma vida santa na presença do Senhor. Irmãos, não há comunhão fora da verdade, mas não há. A verdade é Cristo. Amém, aleluia. Não há como você viver em comunhão com alguém que não vive a verdade do Evangelho. Oh, Jesus. Não há, mas não há mesmo. Teologia errada é prática errada. Se eu tenho um ensino errado, eu vou ter uma prática errada. Se eu tenho um ensino certo, eu vou ter uma prática certa. Então, se os samaritanos eram adeptos do paganismo, a prática dos samaritanos era contrária a Deus. Por esse motivo, nós temos que entender que a verdade é Cristo. Aleluia. E não há comunhão fora da verdade. Aleluia. Esse papo de ecumenismo é satânico. É satânico. Jesus é o caminho, Aleluia. a verdade e a vida. Amém, aleluia. Não há mistura entre Jesus e Buda. Não há mistura entre Jesus e os orixás do espiritismo. Não há mistura entre Jesus e os ídolos do catolicismo. Não há mistura entre Jesus e as seitas orientais. Não há. Jesus é único. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é a verdade. E só viveremos em comunhão se vivermos na verdade do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém, Jesus. Amamos as pessoas. Sim, Senhor, nós amamos. Temos compaixão das pessoas. Devemos pregar a verdade a estas pessoas com amor. Mas temos que ter a plena convicção de que não há comunhão fora da verdade. Aleluia. A comunhão que temos é com o Espírito Santo. E essa comunhão do Espírito Santo passa pelo novo nascimento, passa pela cruz. Então nós precisamos, amados, saber
que o quebrantamento envolve obediência, envolve renúncia. Veja, quando o povo, aqui nos dias de Neemias, se separou dos povos estrangeiros, né? Porque o problema era o qual? Era um problema teológico e não era um problema racial. Tá certo? Unir-se a outros povos era transigir a fé, era aceitar o sincretismo religioso, era uma espécie de ecumenismo. E a verdade traz libertação. A palavra de Deus é um aferidor, é um martelo que esmiuça a penha. É um martelo que é posto à raiz da árvore. Corta na raiz. O evangelho não é híbrido. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Veja o que diz Neemias 10, 28. E o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus, todos os que tinham separado dos povos da terra para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham conhecimento e entendimento. Quando o conhecimento chegou, quando o entendimento chegou, quando a verdade chegou, quando a palavra de Deus chegou, cortou o mal pela raiz. E estes servos de Deus se separaram para andar na verdade da palavra, andar na fé verdadeira da palavra. Terceiro, o quebrantamento passa pela confissão de pecado. Número 9:2. E a descendência de Neemias 9:2, desculpe. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros e puseram-se em pé e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais. Olha, agora vai haver o quê? Vamos nos arrepender, vamos confessar os nossos pecados, vamos falar para o nosso Deus Yahvé que de fato somos culpados, que de fato pecamos contra a sua lei, que de fato concordamos com a iniquidade dos nossos pais, mas agora estamos proclamando, declarando que erramos, estamos nos arrependendo dos nossos pecados, queremos fazer confissão diante do Senhor. Então veja que a confissão foi pessoal, mas a confissão também foi uma confissão pública, uma confissão que envolveu a descendência, envolveu os ancestrais, envolveu os pecados dos pais, entende? Por quê? Porque aquele povo que foi para a Babilônia, aquele povo foi em consequência dos pecados dos seus pais. E o povo que retorna, depois de 70 anos de cativeiro, esse povo volta para a terra, mas ainda está, atrelado aos costumes, e é necessário que venha uma limpeza, e a limpeza vem pela palavra de Deus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quebrantamento passa pela confissão de pecado, a minha, a sua confissão de pecado, o pecado da minha casa, o pecado da minha família. Então nós precisamos, amados, saber que Deus quer que esse quebrantamento nos possua, que esse quebrantamento venha sobre nós de uma forma profunda, para que vejamos a vontade de Deus manifesta nas nossas vidas. Tá? Todo quebrantamento traz mudança. Traz mudança. Então é isso que Deus quer. Confissão, amados,
é o maior sinal de arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessa, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Amém, aleluia. Olha o que Deus quer. Deus quer que confessemos, porque a confissão é o maior sinal de arrependimento. É verdade, Senhor. Davi confessou o seu pecado. Daniel confessou o seu pecado. Neemias confessou o seu pecado. Jonas confessou o seu pecado. Ezequias confessou o seu pecado. Então, amados, Pedro confessou o seu pecado. Paulo confessou o seu pecado. Todos nós, amados, se quisermos em mudança, temos que entrar pelo caminho do quebrantamento, da confissão de pecados diante do nosso Deus. Veja que aqui a culpa é comunitária no tempo e no espaço. Você vai ver em Neemias 1:6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Então, a culpa, amados, é comunitária. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos pecado no tempo e no espaço. Todos nós pecamos no Brasil. Por isso que temos que nos arrepender e confessar os pecados, não só os nossos, mas o do povo, o dos governantes. Verdade, Senhor. O pecado dos filhos. Porque a culpa, ela é comunitária. Jesus. Nós somos culpados diante do Senhor. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Tá? Então precisamos, veja, a responsabilidade ela é coletiva. Nós somos responsáveis diante do Senhor. Somos responsáveis. Então precisamos. O quebrantamento, irmãos, é produzido pela leitura da palavra de Deus. Oh, maravilha! Oh, Bíblia maravilhosa, né? Neemias 9:3, quando a palavra, veja o que diz a Bíblia, no versículo 8, do capítulo 8, e leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdra, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado a Yahvé vosso Deus. Então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo a palavra da lei. Meu pai, que chique, hein? Quando é que veremos isso, hein, meus irmãos? A palavra da lei sendo lida e o povo chorando, porque estava ouvindo a palavra de Deus. Estavam percebendo que eles pecaram contra Deus. Eles estavam compreendendo a palavra. A palavra estava sendo lida, explicada e entendida. E esse povo chorou com muita alegria. A palavra trouxe mudança. A palavra trouxe arrependimento, quebrantamento, transformação, libertação, cura. Amém? A palavra trouxe alegria, porque depois que eles leram a palavra, olha o que diz Neemias: disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado a nosso Yahvé.
Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aleluia. Quando foi que eles disseram isso? A alegria do Senhor é a vossa força. Oh, meu Deus. Depois de um tempo de jejum, depois de um tempo de quebrantamento, de arrependimento, de confissão de pecados, de leitura da palavra, onde a leitura da palavra produziu mudança no coração do povo. Queridos irmãos, é a palavra de Deus que traz transformação. Amém. É a palavra de Deus que traz mudança. Se nós, o povo de Deus, lesse mais a Bíblia, com intensidade, recebendo desta palavra aquilo que Deus quer que recebamos, nós seríamos outros. Nós seríamos outros. Tá? Então, amados, a leitura da palavra de Deus produz quebrantamento. Amém. Aleluia. Produz quebrantamento. Aleluia. Tá? Quebrantamento. A palavra é a verdade. Oh, Jesus. É martelo que esmiuça a penha. É água que purifica, que lava, que santifica. Amém? Veja, o evangelho é único. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A palavra de Deus deve ser exposta com fidelidade, lágrimas no poder do Espírito Santo. Para que ela provoque transformação no nosso coração. Amém. Comece a ler a palavra. É verdade, Senhor. Se feche com a palavra. E veja o que essa palavra vai produzir na sua vida. Ela vai produzir fé. Ela vai produzir arrependimento. Ela vai produzir santificação. Ela vai produzir quebrantamento. Ela vai produzir obediência. Ela vai produzir os frutos do Espírito. Amém. Ela vai produzir as virtudes de Cristo. A palavra de Deus é a verdade. Amém, Jesus. Aleluia. E nós precisamos, amados, nos quebrantar diante dessa palavra. E por último, só um povo que se levanta do quebrantamento pode exaltar a Deus de modo digno. Está ouvindo? Só um povo que se levanta do quebrantamento pode exaltar a Deus de um modo digno. O que foi que aconteceu aqui? Depois que esse povo se levantou do quebrantamento, os levitas exaltaram ao Senhor. Veja, e Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani, se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E os levitas Jesuá, Cadmiel, Bani, as Abineias, Serebias, Odias, Sebanias e Petanias disseram: levantai-vos, bendizei a Yahvé, vosso Deus, de eternidade em eternidade, e bendigam o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Irmãos, só os que choram pelos seus próprios pecados podem se alegrar em Deus. Ouviram? Ouviram? Então nós precisamos compreender isso. Porque falta unção nos grupos de louvor, na sua grande maioria. É porque não há quebrantamento, não há arrependimento, não há confissão de pecados. A maioria, soberbinhos, orgulhosinhos, donos de si mesmos. Técnica e técnica e técnica. Cadê a unção? Cadê o quebrantamento? Então, irmãos, precisamos entrar por esse caminho. Amém. Para que possamos nos alegrar na presença do Senhor. Amém, Jesus. Só os que se humilham diante de Deus podem ser restaurados. Amém. É verdade. Os humilhados são exaltados. Amém. Os humilhados em Deus são restaurados. Amém, Jesus. É verdade. Vemos a glória de Deus quando olhamos
os nossos olhos nas lágrimas do arrependimento. Vemos a glória de Deus quando molhamos os nossos olhos nas lágrimas do arrependimento. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aleluia, Jesus. Os levitas têm uma visão gloriosa da transcendente majestade de Deus. Por quê? Porque eles se levantaram do quebrantamento. Eles se levantaram de um arrependimento genuíno. E eles vão dizer: bendizei a Yahvé, vosso Deus, de eternidade em eternidade. Amém. E bendigam o seu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Queridos, nós queremos que Deus nos quebrante, Amém. que Deus nos leve de fato Amém, Jesus. a este lugar, ao lugar do quebrantamento, ao lugar do arrependimento, ao lugar de chorar os nossos próprios pecados, ao lugar de uma conversão genuína a Deus, ao lugar de renunciar tudo aquilo que Deus renuncia, ao lugar em que nós abominemos o que Deus abomina e que nós possamos entender o que é a alegria do Senhor, sendo a nossa força. Só poderemos experimentar essa genuína alegria quando somos perdoados, quando somos livres da culpa, quando entramos pelo caminho da obediência a Deus, quando o nosso coração está totalmente ligado ao Senhor, quando os nossos pensamentos são os pensamentos do céu, quando nós queremos a vontade de Deus acima de tudo e acima de todos. Que Deus, vem cá, Lidinha, que Deus nos leve a este caminho, para que vejamos as nossas vidas, vejamos a vida da nossa família, da igreja, vejamos o Brasil, vejamos Deus fazendo proezas Amém, Jesus. na nossa nação. Amém? E agora nós vamos orar. Amém, Jesus. Nós vamos orar Glória a por Deus. quebrantamento. Aleluia. Orar para que Deus faça algo tremendo Oh, Jesus. nas nossas vidas. Amém. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, Pai, muito obrigada, Senhor, por esta noite. Obrigada pela tua palavra trazida e revelada aos nossos corações. Nesta hora, meu Deus, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que Tu és Deus, que Tu és soberano, que Tu és o Deus poderoso, que não há outro Deus além de Ti, Senhor. E clamamos nesta noite, Senhor, quebrantamento no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, traga, Senhor, em cada coração um batismo de arrependimento, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo, Senhor, que o inimigo tem preparado para impedir que cheguemos, Senhor, ao nível que o Senhor tem proposto para nós, Senhor, nós cancelamos em nome de Jesus. Declaramos, ó Deus, que somos guiados pelo Teu Espírito, meu Deus, em nome de Jesus. Traz, Senhor, quebrantamento aos nossos corações, ó Deus. Que viemos a cada dia nos arrepender, Senhor, de tudo aquilo que fizemos que é contrário a Ti. Deus, em nome de Jesus, se temos ferido a Tua santidade, perdoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, Pai de amor, ó Deus, toca, Senhor, nas nossas vidas, na Tua igreja, na nossa família. Faz essa obra, Senhor, nas nossas vidas e nossos corações, em nome de Jesus. Pai, que a Tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, que ela venha habitar ricamente em cada coração, em nome de Jesus. E que a verdade da Tua palavra prevaleça, Senhor, em nós. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, bendizemos o Teu nome, Senhor. Pai, sabemos que Tu tens o melhor para nós.
Tu tem o melhor para esta nação. Tu tem o melhor para cada família, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos nesta noite. Seja, Senhor, o Senhor, ó Deus, quem conduza, Senhor, cada um de nós nesse tempo, Pai, tão difícil. Mas sabemos que Tu tens, Senhor, o melhor. Em nome de Jesus, Tu és o mesmo Deus, Senhor. Tu és o mesmo Deus, Senhor, que curou, que ressuscitou, que transformou vidas, ó Deus. Pai, Tu és aquele mesmo, Senhor, que tem feito maravilhas, Senhor, ó Deus, sobre esta terra, meu Deus, e continuará fazendo, porque nós cremos, ó Deus, num Deus que pode todas as coisas. O Senhor pode tudo, o Senhor pode todas as coisas, Senhor. Todas as coisas estão debaixo, Senhor, do Teu controle. Nada foge ao Teu controle, Pai. E nesta noite nós nos colocamos diante de Ti, para, Senhor, pedir ao Senhor, Pai, que a Tua misericórdia nos alcance, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Liberta-nos, Senhor, de todas as prisões, de tudo aquilo que tem, Senhor, nos afastado do Senhor. Tem nos colocado, Senhor, com dureza de coração, que o Senhor venha remover das nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Pai, nesse momento, Pai, nós queremos colocar, Senhor, a nossa nação brasileira. Nós queremos colocar, Senhor, essa situação, meu Deus, desse vírus maldito, desta pandemia, Senhor. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Tu és o mesmo Deus, Senhor, que acalmou, Senhor, aquela tempestade, Senhor. Que fez parar aqueles ventos, Senhor, naquela noite, naquele mar, Senhor. Tu és o mesmo Deus, Senhor. Pai, simplesmente nós temos que crer, nós oramos e clamamos a Ti, temos que crer que o Senhor faz maravilhas, ó Deus, em nome de Jesus, porque todo o poder pertence ao Senhor, todo o poder pertence a Ti. Com uma palavra, com um toque, o Senhor pode mudar a situação da nação. Pai querido, nós esperamos em Ti, Pai. Meu Deus, quando aquele homem chegou diante do Senhor e falou que a sua filhinha estava à beira da morte, Tu falaste para aquele homem, não temas, creia somente. Pai querido, nós queremos crer em Ti, Senhor. Que o Senhor pode mudar a história do Brasil apenas num toque, numa palavra. O Senhor pode usar a ciência, a medicina, sim, pode. Mas o Senhor pode também tocar, Senhor, e dar um basta nessa situação. E nós cremos no Senhor. Nós cremos que o Senhor pode fazer. E nós clamamos a Ti, Senhor, porque nós cremos, Senhor. Eu não sei, Pai, qual é o tempo que falta para acabar essa pandemia. Pai, sabemos que o Senhor não chega atrasado. O Senhor chega na hora certa. O Senhor não atrasa, Senhor. O Senhor chega na hora certa. Por isso nós temos clamado ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, põe um fim, Senhor, nessa maldição. Em nome de Jesus. Nós colocamos o Brasil, colocamos as nações da terra, Senhor. Em nome de Jesus. Aqueles que estão, Senhor, hospitalizados, meu Deus. Aqueles que estão em casa. Meu Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, como nós temos falado. O Senhor sabe quem vai partir, quem vai ser curado, é alguém que vai ser infectado. O Senhor sabe. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe, porque Tu és poderoso, Tu és onisciente, e na Sua onisciência, Pai, o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. Por isso, nesta noite, Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor mais uma vez. E esperamos em Ti, Senhor. Nós esperamos a resposta do Senhor. A nossa confiança está posta no Senhor. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigada. Porque, Senhor, Tu tem colocado no nosso coração essa fé, essa certeza de que o Senhor não está, Senhor, alheio às coisas que estão acontecendo. A Tua palavra diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos Teus olhos, meu Deus. O Senhor contempla todas as coisas, Pai. E no Teu tempo, Senhor, vai acontecer. Não sabemos quando, mas nem como vai ser, mas sabemos e temos convicção que vai acontecer. Em nome de Jesus. Tomamos posse, Senhor, daquele sonho que a Tua serva teve, Senhor. Que esse mês de junho, essa pandemia ter fim. Senhor, e nós temos gerado isso. Isso tem trazido certeza no nosso coração. Pai, que Tu vai fazer algo ainda este mês, Senhor. Nós cremos.
Pai, no nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Muito obrigada pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui nessas lives todas as noites, durante esses 52 dias. Senhor, porque quando Tu chamas, Senhor, o Senhor capacita, e o Senhor faz, Senhor. O Senhor tem um propósito nesse comando, o Senhor tem um propósito. Nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito debaixo desse céu, Pai. E nós cremos, Senhor, e nós cremos que nós seremos respondidos, Senhor, através dessas orações, em nome de Jesus. Sabemos que a Tua igreja, sobre a face da terra, a Tua igreja está, Senhor, posicionada, Senhor, diante do Senhor, esperando do Senhor. E nesta noite, Senhor, nós queremos já Te agradecer. Pai, muito obrigada. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. O Senhor tem feito, porque a Tua palavra diz que nós devemos dar graças em tudo, mas nós damos graça mesmo pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e vai fazer, Senhor, através das nossas vidas, e vai fazer nesta nação e vai fazer sobre as nações da terra. Nós cremos em nome de Jesus. Muito obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. É o Senhor, meus irmãos, que realiza o querer e o realizar segundo a sua vontade. É Ele que realiza. E nós temos a certeza que Deus conhece o seu povo, conhece os que são seus. Ele conhece você e a mim. Ele conhece. E Ele vai gerar nos nossos corações quebrantamento. Ele vai gerar no coração da sua igreja, do seu povo, o quebrantamento. Nós temos a plena convicção de que, à medida que nós nos derramarmos diante do Senhor, Ele vai estar fazendo a obra que Ele deseja fazer, porque Ele é Deus, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele será o nosso guia para sempre. E nós chamamos, sim, este quebrantamento na nação brasileira. Chamamos o quebrantamento, sim. Pai, que o manto do quebrantamento venha sobre nós, venha sobre a nação brasileira, Senhor. Venha quebrantamento, venha reconhecimento de Ti, venha temor de Deus na nossa pátria. Venha, Senhor, o Teu quebrantamento. Que haja um quebrantamento nacional, que haja uma conversão nacional, que haja um arrependimento nacional, que em nome do Senhor Jesus, este quebrantamento adentre ao poder executivo, ao poder legislativo, ao poder judiciário. Este quebrantamento invade os hospitais, Senhor, transformando e colocando nos corações dos médicos quebrantamento, para que todos saibam que só Tu és Deus, é em Ti que está o socorro da nação brasileira, é em Ti que está a solução para esta nação e para as nações da terra. Venha o quebrantamento do Senhor de uma forma profunda na vida dos pastores, na vida da liderança evangélica, não importa o ofício que cada um ocupa, venha sobre todos nós quebrantamento do céu, quebrantamento do Espírito Santo, para que nós nos apartemos de tudo aquilo que é estrangeiro, tudo aquilo que não condiz com o Evangelho, tudo aquilo que não condiz com a verdade da palavra, tudo aquilo que não condiz com a santidade de Deus, que nós nos apartemos em nome do Senhor Jesus. Que nós, a igreja do Senhor Jesus, preguemos o Evangelho vivo, preguemos o único Evangelho, o Evangelho do Senhor Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Que nós, a igreja do Senhor Jesus, andemos nas pegadas
do nosso Cristo, que nós sentemos aos seus pés para aprendermos como igreja da sua mansidão, da sua humildade. Que os sentimentos que esteve em Cristo esteja em mim, esteja em você, meu irmão, esteja no coração da igreja do Senhor no Brasil, os mesmos sentimentos de obediência, de quebrantamento, de rendição, de amor, de misericórdia, de compaixão. Que sejamos possuídos de Cristo, para que vivamos Cristo e exalemos Cristo em todo o tempo. Que a graça do Senhor envolva cada um de vocês, meus irmãos, em nome de Jesus. Amanhã nossa live é às 16h. Estaremos no templo da Insegec, aqui em Unaíba, no Rio, celebrando ao nosso Deus e Pai. Amém. Os irmãos que quiserem vir, venham com a sua máscara, amém? E vamos estar juntos, exaltando e glorificando ao Senhor, distantes uns dos outros, mas celebrando ao nosso Deus. Amém. Que merece todo louvor, toda honra, toda adoração. Que a graça do Senhor esteja com cada um de nós. Binha te espera amanhã. Todo o grupo de louvor, eu gostaria que todo o grupo de louvor estivesse amanhã no culto, tá? Deus abençoe, paz, shalom, shalom.